Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, está começando mais um Esporte Mais e agora com um novo líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo lidera a competição e você participa com a gente respondendo a pergunta de hoje. O tricolor paulista vai disparar no Brasileirão ou vai cair de produção? Responda através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br. E hoje vamos falar muito dos times da região. Tivemos jogo pela Bezinha, jogos também pela Copa Paulista. O São Caetano jogou e jogou muito bem. Eu tô com um dos destaques do Azulão aqui hoje, Kaique, atacante do São Caetano. Boa noite, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz pela oportunidade. Vamos falar bastante sobre o Azulão. Vamos, e sobre as curiosidades da sua Sim, carreira, que sim. pelo que você me falou aqui, são bem legais. Mas vamos ver então primeiro como que foi o jogo do Santo André, que também venceu. Aí os gols do Ramalhão, que assim como o Azulão, goleou no clássico regional contra o Água Santa. Kaique, antes da gente mostrar como que foi a vitória de vocês e tudo mais, fala um pouquinho pra gente da sua carreira, se apresenta pro torcedor do Azulão, que eu acho que se te conhecer, conhece pouco porque você acabou de chegar, né? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Eu iniciei minha carreira no Corinthians, onde eu tive 10 anos, né, da minha carreira, eu passei no Corinthians. Foi ali que eu me formei, ali que eu aprendi muitas coisas. E dali eu fui pro Japão. Joguei no Japão 1 ano e meio. O nome do time é Zaspa Kusatsu. Depois eu escrevo aí pra todo mundo Que saber. é difícil. Mais ou menos, né? E ali muito legal, tive muitas experiências boas ali e vou levar pro resto da vida. E logo em seguida eu fui pro Santos, né? Fiquei 1 ano e meio também no Santos, onde joguei 2 vezes a Copa Paulista. E aí logo em seguida eu vim pra cá pro São Caetano. Lá no Corinthians tem alguém que você jogou que hoje está no profissional, que está se destacando no Corinthians ou em outros times? Eu joguei com o Malcom, né? O Malcom, o Arana, Sim. o Maicon também, volante. São jogadores que é da minha idade, né? 1 ano mais novo. Então sempre a gente estava sempre jogando junto ali, né? Nas categorias de base. E é jogadores que eu já conheço também há um bom tempo, né? E no Japão, cara, como que você foi parar lá? Um país totalmente diferente, tem alguma curiosidade que você lembra de lá? Cara, tem sim. Eu fui parar porque meu empresário é japonês. O pai dele também era empresário, também trabalhava no futebol japonês. Sim. E ali é um país fantástico, fantástico. Todos os jogadores assim que eu conversei que foi pra lá gostaram muito e não quer voltar e não queria voltar, né? Porque alguns têm a possibilidade de voltar também. Às vezes é uma coisa familiar, o filho precisa estudar, alguma coisa do tipo, e aí tem que voltar, mas não é uma coisa que eles queriam, né? E assim, é uma coisa boa, aprendi a falar também bastante coisa, coisa que eu jamais iria imaginar aprender a falar uma outra língua. Não sei falar totalmente, mas algumas coisinhas eu consigo me Dá virar, pra né? se virar, já não morre de fome, Não né? morro, não passo fome. Se eu for no restaurante, alguma coisa, eu consigo me virar, pedir alguma informação também. Então é uma experiência boa e eu pretendo voltar e pretendo fazer aulas, né? Para poder falar fluente e não ter mais problemas. Tanto o idioma como a alimentação é algo que pra você parece que foi tranquilo, mas pra muitos é até um empecilho pra não ir, né? Falar, Sim, imagina que eu vou pra lá, não, é não vou verdade. conseguir falar Uhum. nada. Você chegou a estudar lá, ou fazer aulas, Não, ou foi não. na raça Foi mesmo? na raça mesmo. E assim, tem essas duas coisas também da alimentação e da língua. Mas também tem o campo, né? A parte do campo. Assim, eles são muito exigentes. Eles têm um treinamento assim muito rigoroso, coisa que aqui no Brasil a gente não tem. Então, a parte da alimentação, da língua é difícil, mas a parte do campo é muito mais difícil, porque tem a comunicação dentro do campo, que às vezes ele pede uma coisa, você acaba não entendendo, acaba não fazendo o que o treinador pede. E isso, com o tempo, vai se desgastando, né? Então, por isso que também você tem que criar uma vontade de procurar aprender para facilitar dentro do campo, né? O A treinador era comunicação japonês. era japonês também. Na comissão tinha um intérprete, né? Então facilitava bastante. Sempre que o treinador iria passar alguma informação,
O intérprete saía lá do banco, ia lá na área do treinador e falava, faz isso, faz aquilo. Então já ficava mais fácil. Mas ainda assim, durante o treinamento, a dificuldade era muito grande, né? Para poder fazer um passe, uma movimentação que ele pedia. Então o intérprete tinha que estar sempre por perto ali para poder ajudar a gente a fazer o que o treinador estava pedindo. Pois é, esse é o mundo de futebol. Tava lá no Japão, agora está no São Caetano. Começou muito bem na Copa Paulista, então vamos ver como que foi a vitória do Azulão. Do Estádio Municipal Atlético Campanella. Vitória, 2 gols do Gerlei e 1 do Hermínio. Você esperava chegar a essa titularidade rapidamente? Faz um mês que você já está no São Caetano? Ainda tem mais de um mês, tem aproximadamente 3 meses aí, né? Cheguei no início da preparação para a Copa Paulista. E assim, não foi fácil a preparação. O time é muito qualificado, tem muitos bons jogadores, mas com muito empenho, com muita determinação, no dia a dia ali, a gente se concentra, a gente pega firme para poder conquistar o nosso espaço, né? E graças a Deus eu consegui meu espaço. Tô batalhando, né, para manter esse espaço, porque é muito difícil, o grupo Sim. É muito qualificado e não pode dar mole, né? O Pintado já te conhecia? Foi ele quem pediu sua contratação? Ele não me conhecia, né? Ele viu alguns jogos meus, mas assim, nunca conhecia ele, nunca falei pessoalmente. Mas meu empresário, esse japonês também, o nome dele é Alexandre Aki. Ele conhecia o Pintado, conhecia o diretor também, que é o Dino. E através deles eu pude vir para São Caetano. Legal. Kaique, você sempre jogou como atacante? Você tem alguma inspiração na família? Alguém que foi jogador ou você é o primeiro? Não. Da família eu sou o primeiro. É? O primeiro. Meu filhinho tá aí, ele também gosta de jogar, gosta de fazer gol. E falei pra ele, atacante. Papai é atacante, vai ser atacante também. E quem que te inspira a jogar futebol? Que você era pequenininho assim, você lembra que, esse cara aí... Cara, não tem uma pessoa. O que correu comigo foi minha mãe. Minha Sim. mãe sempre me ajudou, né? Sempre tava comigo, me levando pra um lado e pro outro. E eu sempre gostei de bola, né? Sempre tava com a bola debaixo do braço, chutando pra um lado e pro outro. E através dela que eu tive a oportunidade, né? De iniciar numa escolinha. E aí da escolinha, muito novo, já ir pro Corinthians, com 8 anos de idade. Onde passei muitas dificuldades. Mas graças a Deus consegui superar, né? Mas é através dela que eu pude chegar onde eu tô hoje, entendeu? Você nem chegou a fazer teste em outros times, foi direto pro Corinthians? Direto pro Corinthians. Palmeiras, São Paulo, não fez cheguei. peneira? Graças a Deus. Tem muitos jogadores bons, né? Que tem essa dificuldade de chegar num clube e não ficar, e ir pra outro não ficar também. E aí acaba até dando certo, né? Você vê em time grande, mas passou por uma dificuldade. Mas graças a Deus eu pude chegar no Corinthians. E eu lembro até hoje que meu primeiro teste com 8 anos, eu fiz 3 gols.
E assim, tinha mais de 300 meninos ali para poder fazer. O tempo é curto, né? Você não tem 90 20 minutos, com 8 anos, então 15, 20 minutos. E ali eu pude fazer 3 gols e no dia seguinte o treinador já chegou em mim, já falou que era para eu trazer a documentação, que iria me registrar. Então esse dia vai ficar marcado na minha vida pro resto da vida. Valeu. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, agora para falar do Corinthians, que empatou em 0-0 contra o Atlético Paranaense. Dessa vez, o Cristiano Romero não deixou dele. Pela minha estreia, mas não foi a estreia dos sonhos. O primordial é a vitória da equipe, infelizmente não veio. Na estreia, claro que tem aquela frio na barriga, mas quando eu entro em campo eu esqueço e concentro apenas no jogo. Obrigado. Essa nação, a gente acho que se dedicou, né, correu, o empenho, a torcida incentivou, apoiou. Foi o resultado que a gente queria, diante das circunstâncias. Acho que tem que sair de cabeça erguida e já pensar no próximo jogo, mas, como eu disse, não foi o que a gente queria no resultado. A equipe se empenhou, se dedicou, correu e sempre vai acontecer isso. Não foi o que a gente queria hoje no resultado, mas na cabeça bora de novo. Valeu, nação. E o Palmeiras também empatou, mas graças ao Jean, volante que perdeu um pênalti em Minas Gerais. Ótimo passe, atenção Moisés, caiu e é pênalti. Penalidade máxima para o Palmeiras. 5 minutos, primeiro tempo, Jean vai pra bola. João Ricardo pega. O América no jogo. Foi. Tá aí esse jogo que marcou a reestreia do Felipão sobre o comando do Verdão e depois da partida ele concedeu entrevista coletiva. Conseguimos o resultado que queríamos, que era a vitória, mas taticamente gostei muito da equipe. Devido às circunstâncias do jogo quinta-feira, jogar no domingo, nós temos estudos que provam que o grupo de trabalho sente o jogo de quinta jogando no domingo. Se tivéssemos jogado quarta, era uma situação melhor. Tínhamos que fazer algumas mudanças, colocar uma equipe que fosse taticamente inteligente para jogar contra o América. O América tem um sistema que o Adilson implantou, bem interessante. Então, eu acho que nós conseguimos, taticamente, jogar muito bem. Em princípio, assim, gostei da minha equipe, gostei bastante. Eu volto feliz com essa possibilidade, renovado, e vejo uma equipe que, taticamente, fez aquilo que a gente solicitou. Vejo alguns jogadores que eu não conhecia, não tinha trabalhado, serem mais até do que eu pensava. Portanto, dá para a gente pensar em ir longe em todas as competições. Pode esperar uma equipe bem organizada. Praticamente nós vamos estar organizados novamente. Vamos começar a ter algumas substituições futuras para determinadas situações de jogo que eu já aproveitei o jogo de hoje e vi. E nós vamos ser uma equipe aguerrida. Nós precisamos pensar em ganhar o jogo, mesmo que seja lá no Paraguai. E mesmo que a equipe do Cerro seja a equipe que esteja em primeiro lugar no campeonato, a equipe do Cerro seja uma excelente equipe, mas nós precisamos pensar assim. E eu acho que esse grupo pensa dessa forma, mas precisa de um incentivo. Precisa que a gente coloque algumas coisas para eles, que eles possam pensar sobre como chegar a uma Libertadores, como é bonito chegar ao final de uma Libertadores. Tá aí o Felipão que, apesar do 0-0, gostou do time.
Kaique, quem deve ter gostado do time, da estreia, foi o técnico de São Caetano, né? Um adversário difícil, o Bragantino, um time de muita tradição, e uma goleada em casa, né? Um time muito bom do Bragantino, muito bom mesmo, um time muito qualificado. Teve bastantes oportunidades, né? Eles criaram bastantes oportunidades. A gente estava muito bem postado, o nosso goleiro ali também fechou o gol. Nossa zaga também conseguiu fazer um bom trabalho. E claro, com a nossa força, com a nossa qualidade também, que o nosso time também tem muita qualidade, a gente conseguiu fazer os gols e estrear com uma bela vitória, né? Você chegou a participar de amistosos antes da estreia ou foi só o primeiro jogo oficial? Participei, sim. Através de muito trabalho, eu participei de quase todos os amistosos. Se não me engano, eu fiquei de fora de 1 ou 2 ali, que fiquei no banco. Mas o restante, eu joguei todos os titulares, todos os jogos titular. Então, graças a um belo trabalho, muito esforço, eu estou conseguindo meu espaço e consegui fazer gols também. Uma das minhas características é essa, eu gosto muito de fazer gol. Estou sempre ali na área e no segundo jogo em diante eu pretendo fazer gols e poder ajudar o São Caetano, não só com assistências, ajudar na parte tática também, mas com gols. E fazendo gol a gente mostra aqui, como a gente vai mostrar agora os gols do São Paulo que garantiu ao tricolor a liderança da competição. Moral, já que sua substituição surtiu efeito e garantiu a vitória de São Paulo, a Aguirre falou após o jogo. Eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia o seu trabalho, essa responsabilidade de, se pode considerar assim, reerguer o São Paulo, que volta aos trilhos da busca por um título, da competitividade. Como é que você faz a avaliação do seu trabalho com esse momento do São Paulo? Bueno, boa tarde para todos. Acho que foi um jogo muito difícil. Nós veníamos com uma sequência de jogos importante y el time por ahí no esperaba un poco más de nuestro time, pero sentimos el cansancio de ter jugado quinta-feira, final de semana con Cruzeiro, 3 días antes con Grêmio. Fueron muchas secuencias de jogos y entonces acho que sentimos un poco, mas tuvimos el nivel, la jerarquía para assumir que estamos. Tá aí a vitória do São Paulo, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Kaique, para a gente encerrar aqui, eu deixo um espaço para você agradecer ao torcedor que apoiaram vocês e já convocar, porque o próximo jogo já é um clássico contra o Água Santa, que perdeu para o Santo André e vai querer pontuar de qualquer jeito. Sem dúvidas. E no jogo de sábado, que foi nossa estreia, a torcida nos ajudou muito, nos empurrou ali a cada minuto, a cada momento, e graças à ajuda deles a gente conseguiu fazer esse resultado amplo que nos deu muita confiança, e com a ajuda deles a gente pretende fazer uma boa exibição na próxima quarta, que é contra o Água Santa, e eu convido vocês para que vocês possam comparecer e nos ajudar a sair com mais uma vitória. Valeu, Kaique. Obrigado por sua participação. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, Esporte Mais vai ficando por aí, mas não sai daí. Daqui a pouco tem Futebol Mais Debate com a presença do zagueiro Nicolas, do São Bernardo Futebol Clube. A gente volta amanhã ao vivo nesse mesmo horário.